Campinas também num outro patamar de ciência e tecnologia, e espero que a gente consiga engajar a comunidade da Sanasa para esse empreendimento que é tão importante para a Unicamp, tão importante para Campinas e tão importante para esse cenário de uma cidade muito fortemente ligada à ideia da ciência e tecnologia. Eu sou Roberto Donato, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, sou cientista social de formação, tenho mestrado em Sociologia, doutorado em Ambiente e Sociedade. Apesar de ser dessa área das ciências sociais, eu sempre estive ligado com atividades de pesquisa com a questão da sustentabilidade. Trabalho com questões ambientais da Amazônia, com questões relacionadas à agricultura sustentável, também com questão de territorialidades sustentáveis, né? E desde 2021 eu atuo na reitoria da Unicamp como assessor docente do gabinete do reitor, né? Trabalho diretamente com o reitor da Unicamp, o professor Tom Zé, que eu acho que muitos aqui conhecem, e a partir de 2024 eu fui chamar o então coordenador do RIDS Unicamp, o professor Mariano Laplane. Ele foi convidado para trabalhar na China, no Banco dos BRICS, junto com a presidenta Dilma, e aí então o professor Tom Zé me pediu para substituí-lo nesta função de coordenador do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Desde então, eu faço um trabalho de coordenar a coordenação de implantação do RIDS Unicamp, que é uma parte constitutiva do RIDS, né? Essa iniciativa, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, no qual a Sanasa é uma instituição constitutiva e parceira, que pretende estabelecer a construção de um distrito de sustentabilidade na onde está estabelecido hoje o CIATEC, né? O Polo Tecnológico de Campinas. O Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, ele nasce de uma iniciativa da Unicamp a partir de 2014, quando a Unicamp adquiriu uma área bastante grande naquela região do CIATEC 2, chamada Fazenda Argentina. A Fazenda Argentina, ela são 1,4 milhões de metros quadrados, é uma região, é uma área que tem 40% da área convencional da Unicamp, quer dizer, é uma área muito grande, né? Que tem um potencial de crescimento muito grande. Aquela região é objeto de disputas, né? É uma área muito cobiçada. Nós temos agora o projeto do PIDS, que está se estabelecendo ali. E quando a Unicamp fez a aquisição dessa área por meio de uma desapropriação onerosa, né? Uma desapropriação amigável, se estabeleceu uma discussão no interior da Unicamp sobre o que nós deveríamos fazer com esta grande área, né? A gente costuma brincar ali na Unicamp que apareceram 3 grandes propostas sobre a utilização da então Fazenda Argentina, hoje RIDS Unicamp. A primeira delas, grupos mais ligados ao ambientalismo da Unicamp propuseram logo de cara que nós fizéssemos um grande parque ecológico naquela região, fizéssemos o reflorestamento da área e fizesse ali uma espécie de unidade de conservação, de uma reserva florestal. Uma outra parte da comunidade da Unicamp, a gente costuma brincar que eles tinham um projeto parecido com as capitanias hereditárias, né? Vamos dividir aquela área e cada um dos institutos e faculdades da Unicamp fica com a sua sesmaria, né? O Instituto de Biologia fica com um pedaço, o Instituto de Física fica com outro, que era um modelo, digamos assim, padrão ou talvez convencional de ocupação da universidade, no qual a previsão de crescimento era uma previsão, digamos, tradicional, né? Mas também surgiu um conjunto de docentes, pesquisadores, né, de funcionários da Unicamp, que fizeram uma proposta de construir algo que tivesse uma maior originalidade, né,
e que fosse guiado por basicamente 3 princípios. O primeiro deles é: essa área precisa ser uma área orientada para a relação com a sociedade e não para os objetivos internos da própria Unicamp, como, por exemplo, construção de laboratórios ou unidades de ensino e pesquisa. Essa área pode desenvolver um traço bastante importante da Unicamp, que é a área da inovação, da produção de ciência e tecnologia voltada, né, para interação com a sociedade, com empresas, produzindo tecnologia a serviço da sociedade de maneira geral. E essa área precisa estar ligada, obviamente, a um dos desafios mais importantes do nosso tempo, que é a sustentabilidade, né? Então, essas 3 palavras, né, usar a Fazenda Argentina para a relação com a sociedade, guiada pelos princípios e pelo que a Unicamp tem já de tradição na inovação, e voltada para a sustentabilidade, foi o pilar de construção da ideia de um hub, né, ou seja, de um ponto de encontro internacional para o desenvolvimento sustentável, né? Podemos dizer que esse processo ele atravessou 3 grandes fases, digamos assim. A primeira é a consolidação da ideia, do conceito propriamente dito, né? Um segundo momento, a partir de 2018, que é a ideia, a tentativa de implementação dessa ideia, né? Ou seja, a construção de um plano territorial, o surgimento de um master plan, o aparecimento de um conjunto de oficinas e ações por dentro da própria Unicamp para pensar como que nós iríamos ocupar de fato essa área, e uma fase um pouco mais recente, no qual a gente já tem as condições de pensar a implementação propriamente dita, que é o momento em que nós estamos agora, né? Que é o momento em que o RIDS tem a possibilidade, já tem as condições, os elementos para buscar parcerias, para começar os processos de implantação, para fazer as primeiras edificações e construir ali de fato uma interação com a sociedade, né? Então, ocorre que a partir de 2018, essa ideia de ocupação da Fazenda Argentina, ela transbordou, ela se espraiou, digamos assim, numa proposta de articulação, de utilização daquele terreno da Fazenda Argentina para algo para além da própria Unicamp, né? Ora, por que não, ao invés de uma ocupação única da Unicamp com os seus interesses, os seus esforços, nós não pudéssemos construir algo que fosse maior, que pudesse integrar aquela vocação, a vocação daquela área, que já é voltada para a ciência e tecnologia. Nós temos ali o CNPEM e o Laboratório Singleton, né, que é um dos equipamentos científicos mais avançados do mundo, né? Abaixo do hemisfério sul, debaixo do Equador, não existe nada mais moderno do que o Laboratório Singleton, né? Nós temos aqui também, além da Unicamp, que é reconhecidamente uma grande universidade, nós temos uma outra grande universidade, que é a PUC, né, que é considerada atualmente uma das 5 melhores universidades particulares do país, que tem uma infraestrutura quase centenária, né, que já é parte integrante do patrimônio histórico da cidade de Campinas. E nós temos uma iniciativa, por exemplo, muito bem sucedida, de inovação, de construção de interação entre empresas voltadas para a inovação, que é o CPQD, né? Além de outras instituições e empresas, incluindo a Sanasa e a própria prefeitura, que tem a potencialidade de transformar aquela região numa grande experiência de ciência e tecnologia, de um bairro inteligente, de um distrito sustentável para além da própria Unicamp. Então nasce assim, né, portanto, o RIDS com uma proposta além da própria Unicamp, né, que surge como uma espécie de distrito de inovação inteligente e sustentável, em diálogo com as mais importantes práticas e experiências de construção de distrito de inovação do mundo, né, que já estão espalhados por aí, e firmemente pautado na ideia dos 17 ODS, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Bom,
quem que está nesse território, né? Como eu estou falando para vocês, os mais importantes laboratórios de pesquisa, vocês, acho que vocês sabem, né? Mas é sempre bastante interessante a gente lembrar que 15 a 16% da produção de ciência e tecnologia do país está em Campinas, né? Campinas tem 22 centros de ciência e tecnologia, todos eles de muita importância na área da agricultura, na área de energia, de transição energética, muitos voltados à produção de ponta, de tecnologia de ponta, né? É uma área de grande desenvolvimento de startups. Nós temos as empresas incubadas, tanto da Unicamp quanto da PUC, quer dizer, a gente tem um ambiente de ciência, tecnologia e inovação sem igual no território brasileiro e a gente precisa explorar essas possibilidades, né? E o RIDS teria, então, a potencialidade de aumentar esse poder, esse desenvolvimento que nós já detemos. Então, está aqui, né, os nossos parceiros fundamentais que estão organizados no Conselho do RIDS. Esse conselho ele está situado na Fundação Fórum Campinas Inovadora, né? Tem como parceiro fundamental a Prefeitura de Campinas, a Unicamp, o CPQD, a PUC, o Instituto Eldorado, a FACAMP, a Cariba, o CNPEM, a TRP, a Embrapa, a Cargill, Sanasa, o próprio governo do Estado de São Paulo e a CPFL Energia, né? Nós já estamos congregados nessa iniciativa de construção do nosso distrito de sustentabilidade. Essa aqui é a área... Será que eu tenho? Achei. Então, essa aqui é a área de previsão, né, de construção do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui, o território tradicional da Unicamp, né, que todos nós conhecemos. Aqui, o CNPEM. Nós temos aqui dentro também, dentro da própria estrutura da Unicamp, uma unidade da Embrapa, que é a Embrapa Digital, que também tem um forte parceiro na produção de ciência e tecnologia. O CPQD está aqui, a PUC de Campinas está aqui, e a gente tem todo esse território para poder explorar a possibilidade de construção do RIDS. A Fazenda Argentina, ela está aqui, né? Então, tem uma linhazinha amarela que está tênue, espero que vocês estejam conseguindo ver aí, né, esse território. Aqui é a Avenida Benetton... Eu chamo essa avenida aqui, aqui. É aquela avenida que sai da estrada de Mogi, sobe em direção ao CPQD, né, aqui. A Guilherme Campos, ela vai sair daqui e vai passar por aqui, né? Então a gente tem toda essa área para poder produzir, construir o nosso Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. E está aqui a área da Fazenda Argentina. Em que estágio nós estamos? Quer dizer, então a gente entende, eu acho que é importante colocar isso, né? Essa iniciativa nasce como uma iniciativa da Unicamp, transborda, né, para todos esses atores que nós estamos aqui, inclusive vocês, que estamos trabalhando em conjunto na construção desse Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, mas a gente sabe que a atuação da Unicamp é bastante importante como uma indutora do que vai acontecer, né? Então, é bastante sensível, é bastante significativo, e a gente quer dividir essa responsabilidade com todos os atores sobre o que vai acontecer dentro da própria área que pertence à Unicamp. A gente entende que ela pode ser tanto um modelo, quanto uma referência, quanto uma indutora das ações que vão acontecer para além desse território, né? Então, o que eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês aqui é qual é o plano de uso e ocupação dessa área, como que a gente pretende atuar dentro desta área, né? Então, a gente foi construindo algumas decisões importantes desse plano de ocupação. A primeira delas é a seguinte: a ocupação do RIDS Unicamp, portanto, a área da antiga Fazenda Argentina,
ela tem que obedecer uma lógica ecológica. Ou seja, primeiro nós vamos olhar as áreas que são sensíveis ecologicamente, que são importantes de serem preservadas, para depois olhar as áreas que serão construções, edificações e que terão a infraestrutura necessária para a ocupação dessa área, né? Então a primeira decisão que a gente tomou é, além dessa lógica ecológica, nós teremos 75% da área livre de edificações, né? Nós teremos edificações apenas em 25% da área da Fazenda Argentina. Esses 75%, isso não quer dizer que esses outros 75% não sejam ocupados, né? Mas nós teremos 3 tipos de ocupação nessa área que é reservada para não edificações. Primeiro, nós teremos preservação ecológica. Então, a ideia fundamental é que a gente construa um grande corredor ecológico naquela região, né? Que vai tanto ter a preocupação de preservar os mananciais de água, quanto possibilitar que a fauna transite em áreas sensíveis na paisagem ecológica de Campinas. Vocês sabem, né? Nós temos a maior floresta urbana do Brasil, a segunda maior, né? A primeira é a Floresta da Tijuca, mas a Mata de Santa Genebra é um fragmento muito importante de floresta urbana no território brasileiro, né? E está muito próximo ali da gente. E a gente tem uma área também ecológica muito importante de Campinas, que é a APA de Souzas. Então, e a gente sabe que a Unicamp representa um importante papel de conectividade entre essas duas áreas, né? Então é muito importante que a gente tenha uma estratégia para que seja também utilizado como um corredor ecológico para a nossa fauna, tá? Então a primeira grande característica será fazer, portanto, a primeira é fazer um grande corredor ecológico. A segunda utilização dessa área não edificável é um espaço para campo experimental e campos científicos. Então a gente vai utilizar ali para produção experimental de agricultura sustentável e para outros usos. E nós vamos também utilizar essa área para áreas de convivência, áreas de caminhabilidade, áreas de utilização da população e outros, tá? E a área edificável, nós vamos fazer um uso, 20% dessa área será para as instalações, portanto, para a construção de áreas, centros de pesquisa, áreas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, e outros 5% dessa área serão para os famosos EPCs, os equipamentos comunitários, tá? Esses são os eixos estratégicos do RIDS, né? Acho que tem um aqui que é bastante importante para todos nós, mas parte significativa desses eixos estratégicos, eles estão relacionados à atividade fim, né? Então, por exemplo, a Unicamp é uma grande indutora de pesquisa na área de saúde, né? Não apenas de pesquisa, mas de atendimento à comunidade, né? Na área de tecnologia de informação, na produção de alimentos, de agricultura e produção de alimentos, e na área de energia, né? As nossas experiências na área de produção energética são referência para o Brasil inteiro, né? Para o mundo. Mas também a área o eixo temático de água, mobilidade e o próprio eixo temático de energia, ele está muito ligado à infraestrutura que nós queremos para o RIDS, né? Então a ideia fundamental é que nós tenhamos não apenas uma área voltada para a produção de tecnologia e experiências de sustentabilidade, mas que a área seja sustentável, né? Que o cuidado com a água seja pautado pela sustentabilidade, que a infraestrutura seja sustentável, que as edificações sejam construídas por diretrizes sustentáveis. E esse aqui é o nosso plano de ocupação, né? A gente construiu
um faseamento para essa ocupação. Então, dentro da área que será ocupada, então, tudo que vocês estão vendo aqui, né, aqui é o nosso corredor ecológico. Tá? Então, a ideia fundamental é que a gente ocupe primeiro a área central. Não sei se vocês conhecem bem aquela região, mas aqui já está ocupado pela Inova, pela nossa agência de inovação. Essa região também é uma região plana, né? Ou seja, é uma região bastante interessante para uma ocupação. Ela já tem um adensamento interessante, porque o CPQD está próximo aqui. Então, os primeiros 5 anos de 2025 a 2030, a gente pretende ocupar essa área. Já tem uma construção prevista, cuja a participação da Sanasa é bastante importante, é que aqui nessa área nós vamos construir a Vila das Startups. Né? Num segundo momento, a gente vai aproveitar as interações com o CPQD e ocupar esta segunda área. E num terceiro momento, a gente pretende ocupar essa região, que é a região mais próxima da área da saúde, do Hospital das Clínicas, do CAISM, é onde a gente também pretende concentrar os nossos eixos, os nossos equipamentos da área da saúde. Né? Isso aqui, essas 3 áreas, são as áreas destinadas, num primeiro momento, à edificação. Elas representam, portanto, os 25% da área. Todo o resto, essa área aqui, né? E esses núcleos, eles serão utilizados para os campos experimentais, para a preservação ambiental e para as áreas de convivência. Tá? Quais são os nossos projetos iniciais? Nós estamos em fase de construção da Vila das Startups, que é uma iniciativa de ter um espaço para garantir que novas empresas voltadas para a tecnologia sejam abrigadas no nosso território. Nós estamos estudando produzindo um grande projeto de um hub de energia sustentável, principalmente com as grandes empresas chinesas. A Xamano está bastante interessada em construir uma experiência de transição energética com a gente. Nós estamos pensando, né, reunindo as condições para construir um grande pavilhão da transição ecológica, ou seja, que é uma daquelas quadras. A gente vai construir uma edificação para poder abrigar todas as experiências de sustentabilidade que possam ser produzidas na interação da Unicamp com outros parceiros. A gente já tem um projeto piloto em gestação com a Embrapa Digital e com outros atores, e nós estamos aqui também começando a pensar na construção de jardins filtrantes que possam colaborar com a riqueza, né, e a sustentabilidade do Ribeirão Ainhões. E aí aqui fica registrado o nosso agradecimento, né, ao presidente Manuelito, que atuou diretamente na possibilidade da Sanasa nos ajudar a construir o saneamento para que a Vila das Startups estivesse pronta a tempo. A Vila das Startups, ela tem uma história que é a seguinte: nós conseguimos um projeto, 15 milhões da FINEP para a construção da Vila das Startups, mas inicialmente projetada para o campus atual da Unicamp. Né? Fizemos a proposta à FINEP de levar a Vila das Startups para o RIDS. A FINEP aceitou, mas falou, desde que tenha saneamento e infraestrutura. Então nós corremos aqui para o Manuelito, né? Ele muito gentilmente nos ajudou, fizemos um projeto rapidíssimo, ele garantiu uma infraestrutura que inclusive tem uma capacidade maior do que a própria Vila das Startups, mas ele garantiu um projeto, uma instalação de saneamento que vai garantir que nós tenhamos o financiamento e que nós possamos levar a Vila das Startups para o RIDS Unicamp. Nossos desafios atuais, né? O que a gente está fazendo para que tudo isso possa acontecer? Primeiro, nós estamos construindo o modelo jurídico de parceria. Quem quiser ocupar
a área do RIDS Unicamp. Quem quiser construir, ter uma área ali para concessão e construir o seu centro de ciência e tecnologia e colaborar com a gente, nós estamos construindo esse modelo jurídico de parceria, né? Nós também estamos reunindo as condições para o financiamento à infraestrutura. Então nós precisamos de uma infraestrutura que seja sustentável. Então a gente está começando a escrever aquilo que é importante para buscar financiamento para a construção dessa infraestrutura, e nesse momento a Sanasa será bastante importante na composição desses projetos. E nós já estamos em relação com empresas buscando também financiamento para a construção dos projetos que fazem parte do RIDS hoje, né? Então a gente brinca lá internamente que para que o RIDS aconteça amanhã, nós temos já que fazer com que as parcerias aconteçam hoje. Então nós temos que também correr atrás desses projetos. Então é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Agradeço a atenção e estou disponível para a gente conversar. Obrigado. Muito obrigada, professor. Alguém tem alguma dúvida? Parte. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao professor de estar aqui compartilhando com a gente, né, esse projeto tão interessante. Eu fiquei aqui com uma dúvida, né? É mais para a empresa mesmo estar lá ou vai ter algumas moradias para experimentação de quem está trabalhando lá, para ver como que pode ser isso? Obrigado pela pergunta, ela é bastante importante, porque ela toca inclusive em questões que são polêmicas, né? A gente tem que trabalhar aqui com 3 níveis de território. Um deles é o RIDS Unicamp, né? O outro é o RIDS, enquanto bairro inteligente sustentável. E o terceiro, que vocês conhecem, é o PIDS, né? Que é o projeto de lei que está em tramitação neste exato momento. O prefeito Dário Saad resolveu acolher as emendas que estão surgindo da mobilização da população, fez uma suspensão, né? Adiou a votação para o começo de 2025, ia ser, acho que ontem, né? Então a gente tem esses 3 níveis de território, né? O RIDS Unicamp, nós não podemos ter moradia, a não ser moradia estudantil. Então, se a Unicamp, daqui a alguns anos, decidir que aquela área pode ser destinada para moradia estudantil, a gente pode construir as moradias ali, né? Mas o decreto de lei que regulamentou a desapropriação do RIDS Unicamp, ele fala explicitamente que naquela área tem que ser produzido ensino, pesquisa e extensão. Então, a única destinação que nós podemos dar para a área do RIDS Unicamp é a construção de espaços de interação para a ciência e tecnologia, né? Nós estamos chamando esses espaços de interação de laboratórios vivos, né? Então, são laboratórios em que empresa, universidade, sociedade civil podem atuar em conjunto para a produção de ciência e tecnologia voltada para a sustentabilidade. Na região do RIDS, ou seja, para além do RIDS Unicamp, essa região ela vai estar regulamentada pela lei do PIDS. E nessa lei há uma previsão de construção de áreas de moradia, né? Tem um debate se vai ter áreas de interesse social, se não vai ter. Esse debate ainda não está fechado, acho que ainda tem bastante coisa para acontecer no âmbito da Câmara, né? Mas a gente vai poder ter moradias naquela região. A nossa ideia, a nossa proposta, né, e a Prefeitura abraçou isso de uma maneira interessante, é que nós tenhamos moradia pautada por princípios de sustentabilidade, ou seja, que tenha ali um uso misto, né? Não apenas moradia, mas também muitas áreas verdes, áreas de produção de agricultura urbana, áreas que sejam voltadas
para a preservação florestal, mas no RIDS, assim como no resto do PIDS, haverá possibilidade de moradia. No território da Unicamp, apenas durante o estudo. Boa tarde, obrigado. Ela pergunta em todas, deixa ela esperar. Primeiro, para quem é de Campinas, né, é um orgulho a gente ver que a vocação da cidade de tecnologia, sempre encorpada pela Unicamp, pela PUC, agora pela Mackenzie, pelas outras universidades também, mas acho que a Unicamp é o grande acelerador da tecnologia em Campinas, e a gente vê que essa vocação vai ser respeitada, né, e vai ser induzida pela universidade também, que eu acho importante a gente ver essa indução, né, da academia, da universidade, do poder público, né, fazer essa indução da cidade no sentido de tecnológico, que não é nada sustentabilidade, né, um parque tecnológico não tem impacto nenhum em termos de sustentabilidade, de desmatamento, essas coisas, né? Pelo contrário, ele prevê o crescimento, mas com esse viés aí. E aí a gente vê que isso está trazendo para a cidade, traz emprego, traz um monte de benefício, assim como a Unicamp lá atrás trouxe, né? Acho que a Unicamp tem 60 anos por aí. Agora a gente vê isso sendo trazido para a cidade novamente, né? O crescimento da cidade, essa vocação. Então a gente fica feliz, e fica feliz também porque a Sanasa faz parte disso, e a Sanasa propicia que essa infraestrutura possa ser colocada. Então a gente tem a ET Ayumas lá perto, que está se transformando numa EPAR, uma estação de água de uso. Eu não sei se há alguma previsão quanto a esse uso dessa água produzida na Ayumas para o RIDS. Eu queria saber se há alguma previsão disso já, ou se é uma coisa para se pensar no futuro. Obrigado, viu, pela sua colocação. De fato, eu queria colocar uma coisa, porque eu tenho ido para muitas instituições, né? E às vezes eu recebo alguns corretivos, assim. Esses dias eu fui na Sociedade de Médicos de Campinas e eles falaram: a Unicamp nasceu aqui. O pessoal do IAC fica bravo também, falando: nós estávamos aqui muito antes da Unicamp. Né? Mas, de fato, a Unicamp ela serviu como um grande acelerador dessa vocação, né? que Campinas tem para a ciência e tecnologia. O que nós temos no momento é essa ideia de construção dos jardins filtrantes no Ribeirão, que possibilita que nós tenhamos tanto uma espécie de laboratório vivo de saneamento sustentável, quanto a gente possa fazer essa contribuição para o RIDS de maneira geral. Né? Mas, uma coisa que nós já estamos prevendo é que nós vamos precisar sentar com vocês para pensar o modelo de infraestrutura que nós queremos para o RIDS como um todo. Então, essa é uma segunda etapa. Mas a gente não pensou ainda especificamente na utilização da ET como um elemento para a captação do próprio RIDS. Mas eu estou muito interessado em saber se existe essa possibilidade. A gente pode futuramente conversar para poder incorporar isso dentro do nosso projeto. É uma lebre muito boa de ser levantada. Boa tarde, professor. Eu gostaria de saber de que forma que a educação ambiental está sendo considerada nas tecnologias das cidades inteligentes, se existe uma previsão, se já estão trabalhando com isso nessa perspectiva, se existe essa perspectiva. Obrigado, viu, pela pergunta. Não, a gente tem uma preocupação.
Deixa eu contar uma história de tensão interna da Unicamp. A Unicamp, você sabe, né? Assim, ela é uma comunidade de 36 a 45 mil pessoas, porque entra e sai muita gente, né, da Unicamp, a área da saúde recebe todos os dias. E a gente costuma brincar internamente que existem pelo menos 36 mil reitores dentro da Unicamp. Todo mundo participa muito ativamente da política da Unicamp. E a Unicamp, ela tem um dos nossos debates dentro da Unicamp é: a Unicamp deve ser utilizada apenas para a sociedade civil, a Unicamp tem que ter muita interação com empresas de produção de tecnologia, né? Um pouco da sua questão, ela perpassa isso, né? Então a gente tem muitas ações, muitas pesquisas, muitas atividades de produção de tecnologia em interação com empresas, e a gente tem também, um outro lado, uma comunidade de pesquisadores e docentes que são muito engajados com as ações da sociedade civil, com os movimentos sociais, né? Então, o que a gente está pretendendo é fazer com que essas duas dimensões elas sejam muito bem representadas no interior de RIDS, né? Então, já houveram situações, ou digamos assim, tendências de gestão do RIDS que são, digamos, mais voltadas para a relação com as iniciativas, com a iniciativa privada. De fato, como a gente não pode ou não fez a opção de não usar o orçamento da Unicamp para a construção do RIDS, de maneira geral, por alguns motivos, dentre eles, a gente não quer competir com o recurso que é destinado já para as unidades, para a própria Unicamp. Então, a gente inevitavelmente tem que dialogar com grandes empresas, né, com as empresas voltadas para a área de energia, é onde o dinheiro vem mais facilmente, né? Então a gente tem que dialogar com as empresas, mas a gente quer construir mecanismos, digamos, mecanismos inclusive de reparação, para que áreas de pesquisa e áreas de atuação dentro da Unicamp sejam contempladas também com esse recurso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo que, pelo menos sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão, né? Eu coloco aqui a Patrícia dentro desse mesmo esforço, porque eu sei que ela é super alinhada a essa perspectiva, a gente tem a intenção sempre de construir um espaço de interação que esteja próximo das empresas, mas muito atento à presença dos movimentos sociais, da sociedade civil e de projetos que sejam voltados para essa área. Então, nesse sentido, a educação ambiental tem, para nós, uma grande prioridade. A nossa ideia é que o RIDS também seja um espaço de produção de educação para a comunidade de Campinas como um todo, e não apenas para a produção de base tecnológica, mas também do ponto de vista da ética ambiental, da construção de indivíduos críticos e conscientes em relação à sustentabilidade. Então, estamos nessa toada. Gente, mais alguma pergunta do professor? A gente vai abrir mais essa pergunta. Gostaria de perguntar, professor, no sentido de qual a mensagem, essa ideia para o senso comum, as pessoas não enxergam a dimensão disso na cidade de Campinas, o povo comum, né? O que o professor deixaria de mensagem para a gente? Nós temos vários momentos aqui dentro da empresa que a gente tem dificuldade de construir uma ideia com um senso, uma uniformidade, bastante pontos de vista diferentes. Então, eu imagino o caminho que se caminhou para chegar nesse desenho. Como professor, qual a mensagem que o senhor deixa para a gente diante das situações diversas que a sociedade hoje vive, né? Várias ideologias, vários conflitos, para a empresa? O que o senhor diria como professor que caminhou por esses caminhos aí,
teve dificuldades de se criar um consenso. O que você diria para a gente, diante das dificuldades que a gente venha enfrentar aqui dentro da empresa, visto que a gente existe vários conflitos no momento atual, né, com pensamentos diferentes? Qual a mensagem que o professor deixa para a gente? Olha, eu não sei quais são, né? Estou lá de fora, então não conheço bem quais são os conflitos que vocês vivem aqui. O que eu posso dizer? Eu venho de um ambiente que é muito conflitivo, quer dizer, tudo ali dentro da Unicamp, qualquer destinação, né? Vamos comprar uma caneta, vamos comprar um papel, vira disputa política. Então, a Unicamp é um espaço, né, muito forte sobre isso, mas eu acho que tem uma coisa que eu trago, não como o professor Roberto, mas como membro da comunidade da Unicamp, é que o espaço democrático, ele produz consensos importantes para a construção do futuro. Acho que isso é talvez assim, um caminho mais interessante que eu posso, enquanto professor, enquanto representante da Unicamp, sugerir para todas as instituições, para todos os espaços em que haja uma disputa ou haja a necessidade de uma atuação coletiva, né? Ouvir as pessoas, né? Entender as diferenças de intencionalidade, as diferenças de posicionamento e de interesses, ele é importante para que a gente faça as mediações, né? E fazer a mediação, escutar todos e respeitar o campo democrático talvez seja o melhor caminho para que a gente siga em frente nos nossos objetivos. E vocês têm um objetivo, quer dizer, o papel que vocês desempenham na cidade de Campinas é muito importante, né? Então, tenho fé que as coisas sempre caminham para passos mais interessantes, inclusive por sustentabilidade. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Gente, obrigada. Obrigada, professor, pela palestra. A gente que agradece. É muito importante essa construção, né, da sociedade, empresas e academia, né? Então, agora a gente vai fazer um breve intervalo, porque a gente está um pouquinho atrasado na nossa programação, tá? Que horas são agora? Só para eu... 5 minutinhos de intervalo, tá? Vai ter um cafezinho, um breve cafezinho, e a gente já volta para começar as próximas apresentações. Lembrando que teremos sorteio de brindes, hein? Fiquem até o final. Obrigada, gente. Ele tá assim agora. O que ele falou? Ela já quer que eu vá embora. Ele quer que ele vá trabalhar. Nossa, o Leandro sai bem na filmagem. Você se olhou para ele, não sabia. Ele
Eu busco pra você, tá? Só hoje? É lista, chefe? Tá aqui a lista, mano. Fica atrás, ó. Tá com a Carlinha aqui. A Carlinha escondeu ele. A Carlinha escondeu a lista ali. O chefe, põe meu nome aí. É, você viu? Isso, José. Porque agora é assim. A gente tem muitos conflitos aí para conversar, para o papel das nossas É, agora é do Júnior. Agora é do Júnior.
Olá, você lembra de mim? Eu sou o Sam de Sanasa. Vou ser mascote no Integra Sanasa, te acompanhar por toda esta jornada. Venha comigo. Até o final também.